A paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar com mais uma gravação neste vídeo de mais uma lição das escolas bíblicas dominical. Estaremos naquele bloco da exposição de lições antigas. Vamos estar fazendo uma viagem no tempo através das lições antigas da EBD, as escolas bíblicas dominical. Eu vou estar apresentando aí a lição que estaremos estudando neste vídeo. Esta é uma lição datada do ano de 1975, irmãos. Lições bíblicas, como vocês podem ver aí, né? A capa da lição, onde nós lemos, né, lições bíblicas, jovens e adultos para as escolas dominicais e cultos domésticos, abril a junho de 1975. Tem a paisagem, né, da lição, a capa da lição, uma paisagem. No ano de 1975, muitos irmãos daquela época, né, e outros que até hoje, né, já estão idosos, mas que se virem esse vídeo vão muito se alegrar no Senhor pela recordação daqueles dias nas escolas bíblicas dominical. Vamos então, irmãos, estar conhecendo melhor esta lição. Amém? Glória a Deus por esta bênção. Eu vou dar um zoom para estarmos vendo melhor aí. Pronto, aqui nós lemos, né, personagens da igreja primitiva. Eis o edificante tema desta série de lições da escola bíblica, da escola dominical. Estudaremos os feitos do Senhor ressurreto, realizados através de homens e mulheres da igreja primitiva, a quem ele salvou, capacitou e usou. Vemos no Antigo Testamento, no serviço sagrado do tabernáculo, o emprego do cedro, o gigante das florestas, bem como o do hisopo, minúsculo e sem expressão. O mesmo ocorre na igreja em termos de serviços de servos de Deus. Ele usa não só gigantes espirituais como Paulo, mas igualmente os quase desconhecidos Ananias e Dorcas. O estudo de suas vidas continua a ser uma inspiração hoje, tanto para os escolhidos como para os escondidos de Deus. Vamos conhecer, irmãos, as lições a serem estudadas, mas eu quero já confirmar que hoje estaremos estudando a primeira lição desse conteúdo, irmãos. Em abril de 1975, nós temos aqui a seleção das lições, onde a primeira
lição em abril foi Barnabé, o auxiliar humilde. Em seguida, Ananias e Safira, o casal hipócrita. Teve também a lição Estevão, o diácono fiel. Filipe, um crente dirigido pelo Espírito Santo. Já no mês de maio, os nossos irmãos estiveram estudando a lição que fala sobre Ananias, a testemunha obscura, Dorcas, uma caridosa mulher, Cornélio, o centurião convertido, e Marcos, seus fracassos e vitórias. No mês de junho, os irmãos estudaram Timóteo, o jovem pastor, Lídia, a crente hospitaleira, Áquila e Priscila, um casal convertido, Apolo, o humilde e eloquente pregador. E a última lição foi o sobrinho de Paulo, um moço de confiança. E sobre as lições bíblicas, irmãos, nós temos aqui o diretor de publicações, João Pereira de Andrade e Silva, coordenador Gesiel Nunes Gomes, e o comentador dessa lição maravilhosa e rica é o missionário N. Lawrence Olson. Olha, 6 de setembro de 1975. Eu vou já preparar aqui um marcador, irmãos. Barnabé, o auxiliar humilde. Temos a verdade prática, né? Deixa eu voltar aqui. Para a gente sublinhar aqui esse tema da lição. Barnabé, o auxiliar humilde. A verdade prática. Grande gozo na vida resulta do humilde serviço prestado aos outros para a glória de Deus. O texto áureo nós lemos: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos capítulo 11, versículo 24. Este é o texto áureo desta lição, irmãos. Leitura em classe. Atos capítulo 4, versículo 32, 36 e 37. Atos capítulo 9, versículo 26 e 27. Atos também capítulo 9, versículo 22 ao 26. E Atos capítulo 13, versículo 2 e o 3, onde lemos: E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam eram sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então José,
cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Comentário, introdução. Segunda, dia 31. Leitura, Atos capítulo 4, versículo 32 a 37, Atos capítulo 9, versículo 26 ao 29, Atos capítulo 11, versículo 22 ao 26. Primeiro, a vida consagrada de Barnabé, Atos capítulo 4, versículo 32 ao 37. José foi um grande servo de Deus. José foi um grande servo de Deus e membro do primeiro grupo de 2 que saiu para evangelizar o mundo. Um homem cheio do Espírito Santo e um dos mais humildes que o Novo Testamento nos apresenta. José apresenta certas qualidades espirituais tão evidentes que lhe deram o apelido de Barnabé, filho da profecia, consolação ou exortação. Como sabemos de 1 aos Coríntios 14:3, o dom de profecia provê justamente a consolação, a exortação e a edificação da igreja. Daí concluímos que certamente esse dom se manifestava na vida de José e também o distinguiu perante seus irmãos. Que apareçam muitos Barnabés em nosso meio. A palavra exortação, que aparece em 1 aos Coríntios 14:3, no original grego, é paraklesis, palavra semelhante a paráclito, o nome do Espírito Santo, vocábulo também traduzido por consolador. Como Barnabé chegou a tão elevado grau de espiritualidade, esse homem que era natural de Chipre, uma ilha do Mediterrâneo, distante mais de
200 milhas de Jerusalém. Evidentemente, ele já vivia na Palestina e é possível que tenha sido um dos seguidores de Jesus em grande parte do seu ministério. Nesse caso, poderia ser considerado apóstolo, no sentido de Atos capítulo 1, versículo 21 e 22 e Atos 14, 14. Na minha opinião, poderia se ter reunido com os 500 irmãos que viram Jesus após a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Que impede também que seja incluído no grupo de 120 irmãos no cenáculo. O maravilhoso dia de Pentecostes. Terça-feira, dia 1, leitura Atos, capítulo 4, versículo 34 a 37. Tópico 2. A espiritualidade de Barnabé não se limitava às práticas de culto e expressões verbais. Pelo contrário, ele deixou um exemplo prático de como um bom crente deve proceder com seu dinheiro. Tendo vendido uma propriedade que lhe pertencia, tal como os irmãos mais abastados o faziam, ele trouxe o preço da mesma e o depositou aos pés dos apóstolos, a fim de que o mesmo fosse usado a critério dos líderes da igreja. Barnabé, sob o impulso do Espírito, tornou-se liberal e fez um sacrifício em favor das necessidades prementes dos irmãos. Quarta-feira, dia 2, leitura Atos capítulo 9, versículo 26 e 27, Atos capítulo 11, versículo 22 ao 26, Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 9. O cuidado de Barnabé para com Saulo. Algum tempo depois de sua conversão, Saulo, quando já testificava publicamente de Jesus, subiu a Jerusalém, porque sentiu necessidade de contatar com os apóstolos, mas esses não lhe deram acolhida. Lembrando-se de como anteriormente Saulo perseguira a igreja, notamos, porém, que Barnabé, sem medo, estendeu a Saulo a mão direita da comunhão e apresentou-o aos irmãos, abandonando-o de modo total. De modo total. Foi esse espírito generoso, amoroso e compreensivo que evitou uma tragédia. Imagine se Saulo nunca houvesse se entrosado com a igreja, se nunca houvesse saído como missionário e se não houvesse sido o maior teólogo do Novo Testamento. Quanto todos nós carecemos dos seus ensinos, recebidos diretamente do Senhor Jesus. Felizmente, foi-lhe possível entrar na carreira que Cristo lhe determinara, porque Barnabé teve a coragem de abrir-lhe as portas. É um belo exemplo de como devemos agir quando novos Saulos surgirem. Tenhamos amor para com aqueles a quem Deus quer usar em sua obra. Quinta-feira, dia 3,
Leitura Atos capítulo 11, versículo 22 ao 26. Quarto tópico comentarístico. Barnabé, um exemplo de espiritualidade. A notícia de um grande avivamento em Antioquia da Síria levou os apóstolos em Jerusalém a enviarem para lá o irmão Barnabé, como haviam enviado anteriormente Pedro e João a Samaria. Atos capítulo 8. Barnabé reconheceu a graça de Deus que neles operava. Alegrou-se ao ver as vitórias, que lição para alguns obreiros que não toleram ver prosperidade em campo alheio, por terem o coração cheio de ciúmes e invejas. A maneira de averiguar o grau de espiritualidade das pessoas é observar o que é que lhes causa tristeza e o que é que lhes causa alegria. Barnabé passou todo o seu tempo em Antioquia no exercício do seu dom especial de exortar e encorajar os irmãos. É desta forma que devemos trabalhar na integração dos avivamentos que hoje em dia Deus nos dá. Sexta-feira, irmãos. Dia 4. Eu acho que não é dia 4, não. Depois eu vou me certificar a que se refere. Sexta-feira, 4. Leitura Atos, capítulo 13, versículo 1 ao 12. Atos, capítulo 15, versículo 36 ao 39. Quinto tópico. A preocupação de Barnabé com as missões. Quando a igreja se reunia em oração e jejum em Antioquia, o Espírito Santo falou que Barnabé e Saulo teriam um trabalho diferente a realizar em regiões distantes. Quando a igreja ora, o Senhor a dirige. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Essas orações cumprem a ordem do mestre da seara. Vamos ler, irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos, deixa eu ver aqui. Capítulo 8, versículo 26. Aqui está, irmãos. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como lemos aqui, né? A referência, quando a igreja ora, o Senhor a dirige. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Essas orações cumprem a ordem do mestre da seara. Mateus, capítulo 9, versículo 38. O primeiro campo missionário de Barnabé e Saulo foi a ilha de Chipre, sua terra natal. Logo,
Deus deu a liderança do trabalho missionário a Paulo. Admiramos como Barnabé, mesmo em sua terra natal, estava contente em ocupar lugar inferior na obra, demonstrando mais uma vez o quanto ele amava a obra, e não seu próprio conceito. Era humilde e consagrado a Deus. Não se importava com títulos e honrarias, muitas vezes tão procurados. Sábado 5. Acredito que seja dia 5. Leitura, Atos capítulo 15, versículo 37 ao 39. Sexto tópico comentarístico: a preocupação de Barnabé com um obreiro. Barnabé sempre honrou o cognome Barnabé, filho da consolação. Aconteceu durante a primeira viagem missionária que João Marcos, seu sobrinho, que os acompanhava, desanimou do trabalho e de enfrentar os muitos perigos que tal ministério acarretava. Ele abandonou Barnabé e Paulo, voltando a Jerusalém, à sua casa. Atos capítulo 12, versículo 12. Em consequência dessa aparente covardia, Paulo recusou-se levá-lo na segunda viagem, mas Barnabé decidiu dar-lhe outra oportunidade. Contudo, o incidente serviu para demonstrar o espírito consolador de Barnabé, cheio de paciência e bondade para com os fracos. Graças à paciência de Barnabé, Marcos recuperou-se totalmente. Leia Colossenses capítulo 4, versículo 10, Filipenses 24, deve ser Filipenses capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Graças a Deus pela vida de Barnabé. E assim, irmãos, nós concluímos a lição de número 2, que fala sobre Barnabé. Aqui, Barnabé, o auxiliar humilde. Barnabé, o auxiliar humilde. Amém, irmãos? Glória ao nome de Jesus. Fica aí mais um registro, né, de mais uma lição antiga. Eu gosto muito, é um sentimento muito agradável em lembrar, né, que irmãos estiveram já há bastante tempo atrás se reunindo e fazendo uso, né, desse conteúdo, estudando a palavra de Deus, reunidos. Com certeza foram momentos marcantes em suas vidas. E essa lição ficou registrada, né, um conteúdo maravilhoso, bem elaborado, com certeza na direção do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que trabalhou na vida de Barnabé, nesse auxiliar, exemplo de humildade, irmãos. Então eu vou estar debaixo da graça do Senhor, nosso Deus, concluindo, irmãos, mais uma bênção do Senhor para as nossas vidas, que é essa lição maravilhosa, bênção de Deus, essa lição datada do ano de 1975. Amém? Deus nos abençoe no nome de Jesus. Nós continuaremos, né, se Deus quiser, posteriormente, né, futuramente, né, trazendo outras lições, tanto desse trimestre de 1975, como de outros anos também. Estaremos aqui, com a graça de Deus, compartilhando desses tesouros
de Deus para as nossas vidas. Amém. A paz do Senhor e que Deus abençoe você, sua família, seus amigos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.